Olá, você sabe como é uma crise de pânico? Eu sou Yuri Oliveira, médico psiquiatra, membro do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre crise de pânico, transtorno de pânico. Uma crise de pânico dura em torno de 10, 15 minutos, no máximo 30 minutos, tá? Ela é acompanhada muitas vezes de taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, uma sensação de palpitação, o coração dispara. Muitas vezes a gente começa a suar frio, uma angústia muito forte, pensamento de que algo ruim vai acontecer, uma sensação iminente de morte, pode causar tremores, pode causar sensações físicas, às vezes, bastante ruins e desagradáveis. As crises de pânico, elas estão presentes em vários transtornos psiquiátricos, como a gente diz. Por exemplo, a gente pode ter crise de pânico desde um transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode ter crise de pânico nas fobias, a gente pode ter crise de pânico no próprio transtorno de pânico. A gente vai pensar no diagnóstico conforme o paciente vai nos contando como os sintomas iniciaram e como isso foi evoluindo através do tempo. Geralmente, começa com sintomas mais leves, que com o tempo esses sintomas vão ficando cada vez mais intensos, a ponto, muitas vezes, da pessoa ficar sempre com medo de ter essas crises. Muitas vezes a pessoa deixa de sair de casa, vai se isolando socialmente e vai, de alguma forma, empobrecendo a sua vida, deixando de sair com amigos, deixando de sair de casa, atrapalhando nas questões do trabalho, nas questões de vínculos sociais e familiares. Pode começar a apresentar também sintomas depressivos, ou seja, a gente começa com episódios de pânico, evolui para um transtorno de ansiedade, seja transtorno de pânico, fobia, agorafobia, que, por exemplo, é o medo de sair na rua, em lugares abertos com muitas pessoas, e aos poucos vai evoluindo para sintomas depressivos e até mesmo um transtorno depressivo. Uma das coisas importantes que eu tenho aqui para falar para vocês, nas crises de pânico, é muito frequente os pensamentos de morte, as ideações suicidas. Por isso, o transtorno de pânico, as crises de pânico, elas são de muita gravidade dentro da psiquiatria. Porque devido à grande angústia que as pessoas sentem quando estão nesses episódios, as pessoas geralmente pensam até mesmo em se matar ou tirar a sua própria vida em função dessa angústia como uma forma de buscar alívio. O tratamento para essa condição, sejam as crises de pânico, seja para os transtornos de pânico ou outros transtornos de ansiedade que cursam de alguma forma com episódios de crise de pânico, eles são geralmente feitos, ou a primeira indicação sempre é feita a partir de uso de antidepressivos. A gente sempre inicia com uma dose baixa de antidepressivo, vai acompanhando por um tempo, se necessário, se aumenta a dose da medicação. É relativamente fácil o tratamento para o transtorno de ansiedade, o transtorno de pânico. São tratamentos que levam, evidentemente, algum tempo. Após o início ou após a melhora dos sintomas, a gente mantém o tratamento medicamentoso por mais um tempo e, posteriormente, é possível sim a retirando a medicação conforme o paciente vai apresentando melhora e essa melhora se mantém ao longo de um tempo. É muito importante o uso de medicações como calmantes, principalmente no início do tratamento. Porque nesse período, nas primeiras semanas, enquanto a medicação, que seria o tratamento indicado como antidepressivos, não faz efeito, a gente utiliza medicações calmantes de forma pontual, para evitar que o paciente tenha essas crises e que se alivie caso essas crises apareçam. Quando o antidepressivo vai fazendo efeito, a gente vai retirando esse tipo de medicação e se mantém somente o antidepressivo. Geralmente, um tratamento para transtorno de ansiedade dura em torno de 6 meses, um ano, quando é a primeira vez. Porém, não é raro que muitas vezes, depois que se para com a medicação, esses transtornos possam vir a reincidir ou vir a aparecer novamente. Por isso, é sempre indicado, quando vai se fazer tratamento para transtorno de ansiedade, seguir sempre um acompanhamento psicoterápico junto. Seja com um psiquiatra que esteja hábil
ou que esteja habilitado para fazer esse tipo de tratamento, ou seja, com um acompanhamento psicológico por um psicólogo que seja especializado nesse tipo de tratamento. Você gostou desse conteúdo? Curta, comente e compartilhe. E não esqueça de seguir o meu canal no YouTube. Um abraço e até a próxima.